quanto é que eu vou cobrar para emitir um habite para o meu cliente? Presta atenção, engenheiro civil, arquiteto e técnico. Se você não está oferecendo esse serviço, você está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro e de ter grandes resultados na sua área. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis, projetos de prefeitura, e todos os dias eu trago conteúdo aqui para você dominar a regularização de imóveis, faturar mais de 10 mil reais por mês, mesmo que você não tenha experiência nenhuma na área. E antes de tudo, então, faz o seguinte, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu trago conteúdo todos os dias e você não pode perder essa grande oportunidade que poucos profissionais conhecem e é a área com maior demanda na construção civil. E vamos falar sobre a habite. Antes de você entender quanto você cobra para fazer esse processo, você precisa entender o que significa esse processo. Porque o que eu vejo nesse mercado é que os profissionais não têm nem noção do que é um processo de habite. E aí, normalmente, vão lá e fazem, vou cobrar 100 reais, 200 reais. Pelo amor de Deus, se você sabe fazer esse processo, você deve cobrar e não é esses valores aí, tá? Então, vamos lá. Para começar, o que é esse processo de habite? O habite é algo onde o cliente precisa de um documento, literalmente um papel. Então, é como se você pegar uma agenda só para exemplificar. Então, é um papel que vai chegar e vai estar escrito assim, ó, esse imóvel pode ser habitado. Então, a tradução dessa palavra é para falar que o imóvel pode ser habitado. E aí entra nós, como profissionais, com a nossa responsabilidade. E primeira coisa que você tem que entender é como vai ser emitido esse habite. Por quê? Porque dependendo da forma que vai ser emitido, você vai cobrar mais caro ou você pode cobrar um pouco mais barato. Como assim, Bruno? Existem formas diferentes? Sim. Por quê? Porque se um cliente... Imagina o seguinte, ele foi um cliente maravilhoso, ele contratou um profissional para criar um projeto para ele, criou esse projeto conforme a legislação, estava tudo certinho, aprovou o projeto na prefeitura, emitiu o alvará de construção, fez a obra, tudo ali com responsável técnico, tudo documentado. Mas assim, só cá entre nós, mais de 60% das pessoas falham nisso, tá? Então qualquer criação de uma obra ou até mesmo ampliação e demolição precisa passar por esse processo. Mas vamos imaginar que então o cliente, ele é o cliente maravilhoso que ele fez tudo certinho. O que a gente tem que fazer? Ele fez a obra, mas ele não emitiu a habite. Então, basicamente, é só emitir o habite. É só juntar as documentações e ir lá na prefeitura e solicitar um habite. Aí você pode cobrar quanto por um processo como esse? Normalmente, aqui no nosso escritório, a gente cobra cerca de R$ 1.000, R$ 1.500 para fazer um processo como esse. Um processo rápido, fácil, que não tem dor de cabeça. Porém, existe uma outra forma de fazer uma emissão de habite. Por quê? Porque tem cliente que ele não é aquele cliente que fez tudo certinho. Na verdade, o danadinho fez tudo errado. Então, toda pessoa que ampliou, construiu ou demoliu sem essa aprovação que eu falei para você, o imóvel dela ficou irregular. Então, quando a gente vai emitir o habite, o processo é diferente. Por que é diferente, Bruna? Porque antes foi tudo aprovado anteriormente, então estava tudo certo conforme a legislação. Agora, se já está construído, para emitir um habite, precisa passar por um processo de regularização de imóvel. Então, para emitir esse habite, lá no final do processo de regularização vai ser emitido o habite. Então, em resumo, onde o imóvel já está construído, mas não passou por um processo de regularização, de aprovação, toda a documentação certinha, o que acontece? O processo vai ser de regularização. E lá no final do processo de regularização que tem um habite. Então, entendeu que são processos diferentes? Tá, Bruna, mas não é só solicitar habites? Não é. Quando é um processo de regularização, você monta todo o processo de regularização, onde envolve projeto, documentações e tudo mais. Você precisa fazer levantamento do imóvel e aí a gente faz o processo de regularização convencional. Inclusive, é uma grande oportunidade. Hoje, mais de 2.600 alunos meus no Brasil inteiro faturam mais de 10 mil reais nessa área. Então, se atente. Se você não está nessa área, você está perdendo a oportunidade. Então, a regularização é algo que a maioria dos imóveis precisam ser feitos, tá? Mais de 60% dos imóveis precisam passar por esse processo de regularização. Então, quando você for cobrar para emitir um habite, que esse imóvel já está construído, que não passou por um processo de aprovação, o processo é diferente, tá entendendo? Então, sendo assim, você vai ter que fazer todo o processo de regularização. Quanto cobrar? Eu te falei que no outro eu cobraria entre R$ 1.000 e R$ 1.500 só para solicitar a documentação, né? Agora, num processo como esse, o mínimo é R$ 3.000 só por uma parte do processo, só a parte da prefeitura.
que é do Habits. Mas o que tem? Ali o cliente pode fechar mais serviço com você. Tá? Mas isso é o mínimo. Edificações comerciais, por exemplo, aqui a gente tem taxas de a cobrança do serviço, tá? Que o cliente paga só para fazer serviço, no mínimo 5 mil reais. Tem processos de 20, de 30, de 40, 50 mil reais. E tudo isso para ter o quê? O famoso Habits. Então tá vendo que você precisa ter o conhecimento, você precisa entender o que é primeiramente esse Habits para que você cobre da forma correta. Então, Habits é algo que vai te trazer retorno financeiro, só que você precisa ter um olho clínico para identificar isso aí para o seu cliente. Então, se for um processo simples, ele pode ser mais barato, mas se for um processo completo com regularização, ele vai ser um processo mais demorado e mais oneroso ali para o cliente também. E a parte boa é que nós profissionais ganhamos com isso. E você, inclusive, não pode perder o próximo vídeo, porque lá eu vou te mostrar sobre o processo de regularização. Então faz o seguinte, vem aqui embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai te ajudar.